Bom dia, bom dia, bom dia. 7h30 pontualmente entrando no ar agora com mais um Café com Coutinho. E dessa vez eu estou trazendo, de maneira geral, eu trago colegas nossos que contribuem de alguma maneira, com pessoas com quem eu tive oportunidade de conviver, aprender, trocar, tal. Dessa vez, são, de maneira geral, são colegas de trabalho, são pessoas que trabalham no mundo da consultoria. Mas dessa vez eu trouxe um jovem que eu admiro muito, porque desde o primeiro contato com ele eu percebi que tinha alguma coisa diferente nele. O interesse dele era participar, entender e aprender. E aí ele está num processo evolutivo muito grande, porque ele é meu mentorado. Ah, já entrou aqui, eu já vou até aceitar. Aqui. E fantástico, está sendo uma experiência fantástica. E dessa vez vou deixar ele um pouco mais à vontade para falar da experiência dele. E já está no ar. Você está com fone de ouvido? Deixa eu ver se o meu Tô fone de ouvido também funciona. Tudo bem, Jefferson? tudo bem, bom dia, pessoal. Deixa eu ver se também o meu funciona direito, porque às vezes funciona, às vezes não funciona, viu? Aqui. O meu também. Esse aqui tá funcionando agora. Bateria que não Agora dura muito. Agora está funcionando legal. Agora ele está. De vez em quando ele resolve implicar, né? Uhum. Legal, Verdade. Jefferson. Primeiro, queria agradecer a sua gentileza aí de se dispor a contribuir aqui no espaço. Talvez vai ser a primeira vez que alguém tenha participado do meu curso como mentorado, tenha participado como aluno e tenha se disposto a trocar aqui. De maneira geral, eu estava contando um pouquinho antes de você chegar, as pessoas com quem eu tenho interagido são outros colegas consultores, para os quais eu encontrei na vida, né? E tive a oportunidade de trocar bastante informação, admirar o trabalho deles e, de uma certa maneira, contribuir. E eu estou dizendo que a tua contribuição foi o teu aprendizado, a tua vontade de aprender. Me fez caprichar cada vez mais. Nós estamos na terceira turma online, Jefferson, talvez você não saiba disso. E as duas primeiras turmas, assim, a primeira foi basicamente o meu antigo curso de 7 anos atrás. A segunda eu dei um tapinha, assim, dei uma melhoradinha. Mas nesse terceiro eu estou fazendo modificações que até chegam a ser radicais. Mas por que eu estou fazendo isso? Por causa do interesse de vocês, porque vocês estão me forçando muito a isso, né? Vocês estão demandando, estão a partir. Então, segunda-feira eu praticamente é um dia que de manhã eu não faço nada a não ser revisar o material, ver o entendimento e tal. E aí eu queria começar conversando, né? Como é que tudo começou? Como é que foi que a gente se cruzou nesse mundo digital aí? Conta um pouquinho da história para a gente. Maravilha. Bom, eu quero primeiro também agradecer pelo convite, né? É uma honra estar participando aí ao seu lado aqui. Cara, o primeiro contato que eu tive contigo foi o corte que você falava sobre os 4 Cs, né? O Ah, primeiro corte começava pelos 4 Ps. Você falava 4P morreu, aí já me chamou a atenção. Eu conheço o Philip Kotler, assim, eu conheço de ler algum livro dele, né? Porque ele é o pai do marketing. E aí eu falei, como assim morreu? Aí depois você veio trazendo a questão do conceito, né? Agora são 4 Cs, né? De cliente, né? De comodidade, de custo, o outro já me falha a memória. comunicação Uma é o último. comunicação, é isso. Aí eu falei, nossa, que interessante. Eu vi o corte, aí depois eu peguei e vou procurar esse trem todo, o podcast inteiro. Aí Ah, fui pro YouTube procurar o podcast todo, né? aham. E aí eu encontrei o canal lá do Flagelo, Flagelo não, Fratello, Fratelo. Marcello Fratello, Isso, é um grande amigo meu. esse mesmo. Aí eu encontrei o podcast completo, aí eu assisti completo, do início ao fim, falei, caraca, muito top isso aqui. Aí no podcast Ah, você você assistiu tava, inteiro? assisti, assisti Então você assistiu inteiro, inteirinho aquele podcast. Você sabe assisti. que até hoje eu não consegui assistir ele inteiro, não, né? Eu sempre, Olha, quando estou assistindo, alguma coisa me interrompe, eu sempre paro num ponto, depois quando eu volto, eu falo, eu gosto de assistir as coisas de uma puxada só. Eu vou assistir ele um dia de noite, vou pegar, porque eu sempre assisti ele meio picadinho, nunca peguei ele numa fluência.
Mas sim, continua, desculpe te interromper. E aí? Pronto. Mas eu assisti ele todo, e aí no final você dava, vou dar uma mentoria gratuita para os primeiros 5, 10 aí que é para mandar mensagem. Aí eu falei, vou tentar a sorte, né? Já que Ah, eu eu não lembro, vi eu muito lembro. recente, Você já tinha, mas você entrou quando já tinha esgotado o seu. já tinha esgotado. Aí mandei Ah, uma mensagem para verdade. você, achei teu Instagram, achei teu contato em si. Aí eu mandei mensagem, falei, "Eita, tem visto o podcast e tal, e aí, tá rolando ainda essa mentoria gratuita?" E você falou, não, vou fazer uma exceção para você, que já passou do prazo, mas eu Agora eu estou vou lembrando, é verdade. conectar. Eu já tinha feito grupo com os candidatos, já tinha Isso, feito isso. lá dois encontros de mentoria, mas foi uma lambidinha também, né? E aí você Uhum. entrou. Eu lembro que tivemos um pouquinho de problema até de compatibilidade de horário. Era uma época que eu estava com Isso, lançamento e isso. tal. Demorou, que Le- de quando eu entrei em contato contigo, tipo, foi uma semana depois, assim, que deu certo a gente conseguir alinhar Aham, um horário. Mas aham, aí, aham. pronto, depois que a gente fez aquela call, a gente trocou aquela ideia, eu falei, cara, ele realmente sabe o que está falando e eu preciso de ter alguém me mentorando, assim, me orientando, porque eu sou uma pessoa que sempre busquei por vendas, assim, sempre estudei o assunto, digamos, né? Uhum, uhum. Só nunca havia trabalhado diretamente com vendas, indiretamente sim. Eu já trabalhei em algumas empresas que eu sempre fui na parte técnica, né, que era a pessoa que resolvia BOs ali, com TI, informática, Ah, mas tua área é TI? Tua eu área é na trabalhei TI? muito tempo na área de TI, na Uhum. época que os computadores ainda dominavam, né, que depois veio o celular e tomou o lugar dos computadores. Aí acabou que eu vi, não, está perdendo mercado, eu acho que é uma área que eu não pretendo mais prosseguir. Aí foi Ah, onde foi eu picado pelo mosquito das vendas, aí, querido. aí já era. E assim, quem Mas você leu o assim, livro também antes, viu né? A minha... livro, aí nesse meio tempo, quando a gente fez Ah, verdade, agora eu estou começando a lembrar, né? Você até queria o livro físico, né? Que era esse aqui, isso, se queria comprar. Eu falei, ó, só tenho 3 exemplares agora, um meu e dois um de cada filho meu. O resto esgotou. Ah, isso, e aí você pegou a versão digital dele, né? isso, Foi. exatamente. Foi Ah, quando a gente fez a call, né, aquela mentoria, aí você falou do livro, aí eu comprei o livro, aí antes de entrar na mentoria eu já estava lendo o livro, né? Eu gostei bastante e assim, é um livro com uma didática bem simples, uma comunicação bem uhum, direta. Uma uhum. leitura bem leve mesmo, né? Cara, que massa. Li já, né, caiu algumas fichas ali, e aí depois a gente já entrou para a questão da mentoria mesmo. Da mentoria de grupo aqui que a gente está fazendo. Isso. Legal, legal, legal. E aí, é justamente acho que esse é o ponto que eu gostaria de saber muito, muito, né? É, falando um pouquinho, né, Jefferson, eu sempre fiz esses processos de maneira presencial. Eu sempre tive muita insegurança em trabalhar no mundo online, porque eu não sabia muito bem como é que ia rolar, como é que não ia rolar, se teria o mesmo impacto. Eu tenho uma boa capacidade de comunicação, então, de maneira geral, no mundo presencial, eu já tinha um domínio, quase 20 anos que eu fazia isso no mundo presencial. Aliás, acho que até mais de 20 anos. Eu comecei no ano 2001, estamos em 24, eram 23 anos, 20 e tantos anos de mundo presencial. Mas quando chegou no mundo online, eu fiquei muito inseguro, né? Eu não sabia se teria a mesma força, se as pessoas teriam a mesma compreensão, se teria o mesmo tipo de interação, tal. E aí a primeira turma que eu fiz, inclusive, foi uma turma fechada. Foi de gente que eu já tinha feito o meu presencial e eu queria uma avaliação de como estava sendo essa transposição para o mundo digital, para o mundo online. E aí foi legal, eu fui ganhando confiança. O primeiro encontro, obviamente, foi ridículo, hoje até me envergonho, né? Mas o segundo, o terceiro, aí já foi esquentando e terminou no oitavo encontro. Eu nem sabia quantos encontros iam ser divididos, eu não tinha noção, para falar a verdade, na primeira turma. Aí, conforme foi avançando, então, como era, eu diria que é um circuito fechado para mim, né? Era um ambiente seguro, então eu pude errar bastante, eu pude fazer muita besteira. Na medida que eu fui fazendo essas besteiras, eu fui corrigindo tal.
E na última encontro, eles aí fizeram uma avaliação, falando, pô, foi legal, a gente está recordando aqui como foi, etc. Tal. E foi meio agradável. Falou, deu para aprender tanto quanto da primeira vez. Até porque certas pessoas que fizeram dentro dessa turma, fazia mais de 5 anos, 7 anos, tinha gente lá que tinha feito há 10 anos atrás, né? Então foi mais um revival, né? Uma recordação, uma Claro. recuperação daquilo lá, né? E eles falavam, não, foi como se fosse pela primeira vez. Mas na medida que você ia dando o curso, depois que você falava, eu começava a lembrar, mas antes eu não lembrava, e aí percebi que a gente vai arranjar. E aí eu queria saber com você, como é que foi essa tua experiência, porque nós estamos fazendo encontros semanais, né? De uma vez por semana. Como é que foi teu processo? Que você passou por dentro para aquela mentoria, que eu dei uma lambida geral de como era, não chegou nem a ser uma mentoria, foi um bate-papo, porque estava começando essa turma, né? No segundo momento, você depois já comprou o livro, leu, e depois está vivenciando essa pedalada, vamos dizer assim, né, de entrar no online. Como é que foi o impacto? Como é que foi a primeira aula? Eu queria um pouquinho desse feedback seu aí. Ah, legal, bacana. Cara, assim, eu, desde o livro, algo que me chamou muita atenção, que depois foi complementado pela mentoria, é a Uhum. questão do conceito em si da venda que você traz, né? Que venda, conceito, aquele conceito acho que você criou, né? Que não existe no mercado, é algo assim, acho que genuíno, né? Que é o que? Vendas explorar a necessidade do cliente. Esse conceito aí, eu achei muito interessante, fez muito sentido na minha cabeça. E aí outra coisa que fez muito interesse, muito sentido na minha cabeça foi a questão da, da venda neural mesmo, do cérebro trino ali, né? De Do quê? entender Desculpe? do cérebro trino, né? Do Assim, é o cérebro trino. conceito que você Aham, traz aham. Uhum. que fez muito sentido na minha cabeça. Cara, realmente isso aqui é algo que eu nunca tinha ouvido falar, mas que faz total sentido dentro do contexto ali de vendas, né? Uhum, uhum. Que realmente tem que ser trabalhado nessa questão. Né? E a venda é emocional, né? Toda venda é emocional. Isso a gente Somos tem seres várias emocionais, né? fichas. A São seres real é que emocionais. somos seres emocionais. Isso que é a coisa mais difícil, porque a gente compra essa balela desde que nós somos crianças, de que nós somos seres racionais, que por isso que nós estamos no topo da cadeia alimentar. E Mas, na isso. realidade, nós somos seres emocionais. A nossa leitura da realidade é através do nosso límbico. O nosso límbico é o filtro emocional. Por isso que Justamente. ontem eu estava dando uma mentoria e aí eu falei assim, o primeiro filtro, a primeira percepção nossa, o primeiro julgamento que a gente faz é se gostou ou não da coisa. Mas sim, prossiga que eu estava te cortando. Então você achou que fez todo sentido aquela parte do cérebro trino, Isso. naquela explicação de como a gente percebe a realidade A e julga as realidade. coisas, né? Uhum. Exatamente. E aí, pronto, isso aí fez muito sentido para mim. Falei, cara, é algo que eu nunca tinha assim ouvido falar esse conceito trago para vendas, né? Eu já tinha ouvido falar em outras áreas, Uhum. mas para vendas não. E aí, cara, o feedback geral está sendo muito bom porque é algo muito novo e muito, Uhum. digamos assim, muito transformador, né, nas atitudes, né, de comportamento que a gente já tem quando começa uma venda, quando começa o processo de vendas, né? É É, uma mudança de comportamento assim muito radical. Porque antes a gente já, como você fala na mentoria, né, a gente sempre cai para a questão do preço e discursiva ali, né, de argumentativa. Sempre você vai para aquele sentido mais lógico. E a venda, por ser emocional, a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que contornar isso e fazer o processo, como você explica, né, como você ensina lá. é O interessante que mito, isso né? foi talvez o grande pulo do gato. Porque como é que eu caí nisso, né, Jefferson? Eu fiz 514 mil cursos, né, sei lá, de treinamento. Foi assim, eu trabalhava numa companhia americana e essa companhia, depois de um certo tempo que você trabalhava lá, na época, 2 anos, você ganhava o direito de viajar aos Estados Unidos e participar de um treinamento de vendas de uma semana lá.
E aquilo me surpreendeu muito. Quando eu peguei e participei do primeiro treinamento de vendas, a grande surpresa é que, para mim, até então, vendas era uma questão vocacional, não era uma questão de ciência. Para mim, não tinha ciência. Para mim, assim, ou você tinha jeitão para vendas ou não tinha jeitão para vendas. E esse foi o meu primeiro grande deslumbre. Mas todos os treinamentos que dali para frente eu comecei a participar, comecei a investir muito nisso, toda a maioria dos treinamentos, eles tinham foco muito no produto. É, e não tinha uma essência, não tinha assim um trilho que eu falava assim, pô, isso serve para nesse caso, né? Serve para todos os casos. É sempre assim, isso aqui serve para se eu estiver vendendo isso, aquilo outro serve para se eu estiver vendendo aquilo outro. Então não tinha uma linha muito comportamental, porque todas elas tinham foco em você falar sobre as características e atributos e até benefícios do produto, né? E trabalhavam muito uma linha que hoje eu cada vez eu estou repensando mais se eu já não vou abolir, que é a persuasão. Porque a persuasão ela tem muito de manipulação, sabe? E assim isso me incomodava um bocado. Né? Isso me incomodava um bocado. Até o dia que eu entendi que não era uma questão de produto nem nada que venda, era um processo que o foco tinha que estar na cabeça. Porque depois de eu ter feito um curso de neurociências, que eu entendi como é que funcionava o cérebro humano, que eu comecei a entender como é que era o mecanismo de decisão do cliente. Como é que ele resolvia comprar, como é que ele tomava a decisão de compra. E aí que eu vi que, poxa, em vez de você focar no produto, focar na pessoa, fica muito mais fácil de você interagir e saber como é que aquilo está se encaixando, do que ficar toda hora decorando produto, característica e atributo, para que serve, para que não serve e tal. Foi essa grande virada que me deu. Então, nesse ponto, quando eu entendi as neurociências, eu falei, cara, a questão está no mecanismo de decisão e não no produto que você está vendendo. E sim como é que ele decide, né, comprar. Né? Foi isso que me surpreendeu e aí que nasceu o negócio do cérebro trilho. Mas não pensa que nasceu tá redondo como está hoje, não, porque as neurociências foram evoluindo, foram trazendo novas informações e eu fui entendendo melhor. Se pegar meu curso há 10 anos atrás, ele falava, era balambidinha nos três cérebros, no cérebro trino, não tinha aquela explicação que, por exemplo, o cérebro, o que aconteceu? Deixa eu abrir até um parênteses aqui maior. Começou a aparecer com a internet uma coisa chamada gatilhos mentais. Isso, conheço muito. Quando eu vi aquele negócio de gatilhos mentais, eu olhava aquilo lá e mais ou menos que nem aconteceu quando eu fazia os treinamentos de venda. Eu falava, nossa, para fazer, se eu vou vender foguete, eu faço assim. Se eu for vender alfinete, eu faço assado. Então, aquilo me incomodava. Eu comecei a comprar os livros e ler os livros de gatilhos mentais e falava assim, cara, você tem que decorar 400. Cada livro tinha uma forma. Tinha um que era 17 gatilhos mentais, outro que era 53, outro 80 e não sei quantos gatilhos mentais. Eu falava, caramba, mas o que está acontecendo isso? Será que para entrar, porque na época eu estava procurando lançar meu produto, eu ficava alucinado. Eu falei, mas qual gatilho que usa a qual hora? Como é que é esse negócio de, principalmente o mais popular dele, que é o de escassez, né? Aí, quando eu comecei a ler mais profundamente, eu comecei a falar, para um pouquinho, isso aqui tem a ver com o mecanismo da decisão do cérebro trino, né? O reptiliano, o límbico e o córtex. Aí eu comecei a dividir os gatilhos mentais e aí eu fui de novo estudar. Aí eu fiz mais um curso de neurociências, uma expert no assunto chamado Carla Tiepo. A mulher é fera. Quando eu fiz o curso, e era reciclado, porque eu já tinha feito esse curso lá atrás, há uns 15 anos lá atrás. Quando eu refiz o curso com a Carla Tiepo aqui, eu atualizei e aí eu comecei a entender a parte comportamental, a parte impulsiva, por que, que você não resiste à escassez, por que, que ela funciona, por que, que funciona a parte emocional, os gatilhos, por que, que funciona, às vezes tem cliente que você tem que usar a lógica, sei lá, o retorno do investimento, né, o chamado ROI, né, quanto você investe, quanto você retorna, e aonde é que estava. E aí eu comecei a entender essa nova laje. Foi aí que eu reestruturei. A sua turma já está com essa definição bem estruturada, né? Cérebro reptiliano, parte de sobrevivência, então lá funciona tudo que é mecanismo de egoísmo, de impulso,
de intuição, de instintos, né? Então, sexualidade, exploração do desejo, da libido, da falta, porque o cérebro reptiliano ele é muito egoísta. Então, você pegou a turma já bem redondinha, você já pegou esse conceito muito bem trabalhado, né? E aí, continuando, acabei te interrompendo, né? A entrevista aqui é com você. E aí, como é que foi? Depois que você entendeu. Eu queria saber se isso está influenciando o teu trabalho, como é que isso está impactando o teu trabalho agora. Não só na conquista de novos clientes, mas na hora de você elaborar suas peças publicitárias. Afinal de contas, você tem uma agência de marketing, não é isso? Exato, Conta um pouquinho justamente. sobre isso. Cara, então, essa mudança de mentalidade, ela já tá tendo frutos, né, nos meus comportamentos, porque eu estou pegando tudo que eu estou aprendendo ali, tentando aplicar ao máximo toda a situação que me acontece aqui, né? Uhum, Ah, como você falou, que escrever um anúncio, criar alguma cópia aí, eu pego, já começo, né, trazer essa questão do cérebro treino ali, o que que eu vou falar para poder a pessoa, né, ativar tal área do cérebro, né? E já está trazendo bastante resultados, né? Tanto na questão de venda diretamente, quanto na questão da copy mesmo, de escrever, né? Que seria uma venda uhum. por escrito ali. Mas tudo foi basicamente por conta dessa mudança de comportamento mesmo, de mentalidade, melhor dizendo. A gente Teve se alguma coisa que mais reprogramar. te marcou, né? Mais impactou? Que, de maneira geral, assim, as pessoas que trabalham com marketing e que me falam a devolutiva, falar aquela parte do discurso, como chamar atenção, como Uhum. estruturar um discurso instigante, como torná-lo memorável, né? Que é mexer na emoção. Que é os três legados que eu digo, né? De você aplicando as técnicas neurais, você primeiro, chamar a atenção do teu cliente. Segundo, Uhum. estrutura um discurso instigante para preservar essa atenção conquistada. E depois, torná-la memorável na medida em que você toca a emoção. Quais dos aprendizados que você acha que foi mais aplicável aí para você no mundo digital? Cara, se trata de vendas, o que mais me chamou a atenção assim, foi eu descobri a questão das perguntas, né? Porque eu comecei a falar contigo, eu sou muito ruim de fazer perguntas, muito fraco, porque trazendo o conceito do livro que você trouxe Uhum. lá, que ninguém ensina a perguntar. Na escola, você responde. As professoras perguntam, você só responde. Quanto é 2 vezes um, 5 vezes 2? Quanto é isso e isso? Você vai só respondendo. E quando você é criança, isso foi uma ficha muito Uhum. grande que pegou na minha cabeça. Que eu comecei a trazer várias coisas para colaborar com esse pensamento. Uhum. E quando a gente é criança, a primeira fase ali, que a gente começa a falar, a gente logo começa a questionar. Aí pergunta, pai, o que é isso? Pai, por que aquilo? Por que aquilo outro? E o pai sempre abafando a gente. Não, não, não sei o quê, pra que você quer saber disso, não sei o quê. A gente sempre abafado fazer pergunta. Desde criança. Aí quando entra no colégio, você abafado de novo. Entendeu? Aí sempre a gente está sendo abafado, assim, sabe? A pessoa, você está tentando fazer pergunta e com isso vai criando um mecanismo no nosso cérebro que, pô, eu não preciso fazer pergunta, tipo, eu tenho que seguir o que alguém está me falando. Eu tenho que andar no meio da boiada. Tipo, aí eu Uhum. vejo que um cara que falou isso, mas não com esse contexto que você trouxe bem explicado, era o Flávio Augusto. Ele sempre falava, questione isso, questione aquilo, tal. Aí Ah, o você Flávio também é Augusto, seguidor do Flávio Augusto? Eu ah, também sou, o viu? Flávio Eu Augusto, gosto dele. Nossa, é hoje um do que dos eu sou, poucos caras que eu sigo, viu? é o cara, assim, hoje, particularmente, do que eu sei e sou, assim, é muito por conta dele, porque ele foi um cara que realmente me despertou para muita coisa. Essa questão de questionar mesmo veio dele. Pô, questionar a nossa realidade, principalmente. Né? Pô, você está fazendo o que você quer, o que você gostaria, você está fazendo o que você é obrigado, você questiona, né? Por que você está fazendo isso? Aí eu comecei a me questionar e eu fui tomando decisões ao longo da vida que foi por conta de questionamentos. Aí você vem num livro e traz que venda, tipo assim, praticamente a arte explorar a necessidade do cliente através do que ele pergunta. Aí, ou seja,
fazer pergunta. E aí cai nesse dilema novamente. Pô, tem que fazer pergunta, tem que melhorar e fazer pergunta. E a pergunta, Aliás, no último encontro, né, no nosso último encontro, nós vimos muito como é que funciona a importância da pergunta para assumir o controle da situação, né? da Porque o que situação, acontece? exatamente. Você colocou uma coisa muito interessante. Nós não fomos educados a perguntar, nós somos educados para responder, né? Uhum. É, aliás, mais do que educados, nós somos adestrados. Adestrados, essa é a Nós melhor fomos palavra. adestrados, porque Uhum. toda vez que você respondia certo, você ganhava uma nota, um estímulo, um biscoito, né? Então você estava Uhum. lá, respondia biscoitinho. E não fomos. E na hora de você começar a perguntar, a gente precisa começar a usar o tico e teco, né? Precisa sair da zona de conforto. E a gente, por não estar aculturado para perguntas, a gente tem muita dificuldade de se engajar nesse processo, né, das perguntas. E E isso, acho que formular a pergunta. no nosso último encontro, a gente falou de sinais de compra, né? Isso. E nos sinais de compra, de novo aparece a importância de você saber fazer a pergunta certa na hora certa para poder assumir o controle da situação. E todo mundo fica restrito a achar que perguntas está lá na fase de sondagem, exploratória, tal. Se você fizer Uhum. perguntas lá, está resolvido. Aí chega no final, você descobre que você tem que fazer mais perguntas ainda. Como é que foi Exatamente. para você se deparar achando que já tinha se livrado do assunto perguntas e aí teve que se deparar novamente com o assunto? Como é que foi? Porque aquele outro encontro foi puxado, hein? Foi bacana, viu? Então, cara, aí as perguntas iniciais que eu vejo, eu acho que assim, que para mim a maior dificuldade seria a questão do início mesmo, porque eu sempre pensei, pô, se eu ficar perguntando muita coisa ali para o cliente, o cliente pensa que eu estou fazendo uma entrevista com ele, quem é você? Você é policial, tá me entrevistando? Tipo, sabe? Aí eu fico com um pouco de insegurança nesse sentido, no início. Aí no fim, não, porque no fim, tipo, a gente já discorreu, a gente, tipo, né, já criou ali um relacionamento. Aí, para mim, já é mais tranquilo, nessa questão do fechamento. Só precisava mesmo dessa orientação que você deu na aula, né, de a pergunta certa na hora certa, para daí não perder, né, porque a gente pode estragar tudo que foi feito no finalzinho com uma pergunta errada. Aí joga tudo a perder, né? Mas É muito louco, é né, o muito louco. processo, né? Cara, e realmente, assim, depois que você entende, você conquista esse aprendizado aí, muda o game, né? A gente consegue enxergar totalmente diferente as coisas, né? É uma É. reprogramação mental Onde mesmo. você tem aplicado isso mais? Nas suas publicações, naquilo que a sua agência está publicando, ou na conquista de novos clientes? Onde você acha que teve o maior impacto, a maior diferença? Cara, eu acho que mais assim, na conquista de novos clientes mesmo. Novos clientes. Eu também estou aplicando na questão das peças publicitárias, né? Mas eu acho que na aquisição de novos clientes é algo que está sendo tá tendo mais resultado, porque você tem uma conexão direta ali, né? Você cria é uma venda direta, né? Você está falando diretamente com o cliente, acaba que você consegue, né, desenvolver mais essa questão. Porque aí você Uhum, uhum. ali você pega os conceitos e aplica, né? Aí você vai e aguarda o resultado, e às vezes o resultado pode ser indireto, pode ser direto, mas na venda direta mesmo está tendo Você- mais efeito. Então, e aí a minha pergunta, assim, você conquistou mais clientes desde que você começou o processo, o curso? Como é que foi isso? Sim, sim, eu conquistei alguns clientes novos aplicando algumas das técnicas. Não foi todos ainda, porque a gente ainda estou formatando, né? Porque realmente a gente tem que estudar e tem que treinar, né? E aplicar, porque senão não fica bom, né? Nem você trouxe uma vez, pô, para ser qualquer profissão na vida, você precisa estudar e passar anos ali, né? Aplicando, estudando, para ter o resultado. Com vendas não é diferente. Se a gente não estudar, que é algo novo, né? É algo que a gente está aprendendo agora. Uhum. E eu creio que, assim, quanto mais a gente for aplicando, se aperfeiçoando e tal, a gente vai tendo mais resultado ainda, né? Vai sendo algo uma crescente.
Acho que talvez, né? Vendas é a única profissão que você. Eu digo que vendas é a única profissão high ticket, em que alguém pode ganhar muito dinheiro, né? Sem ter uma preparação acadêmica formal, como a maioria das outras profissões, né? Uhum. Dentista, advogado, médico, contador, enfim, todas as outras profissões, ela. É, deixa eu só bloquear aqui. Todas as demais profissões, você tem uma preparação acadêmica adequada. Vendas, não. Você normalmente cai lá de Paraquedas, maneira geral por circunstâncias, né? não, vendas assim, como você até aborda no curso lá, né? Fala, pô, qual que é a impressão que o vendedor tem no mercado? Ah, o cara que ou vai te dar um golpe, ou vai te vender algo que você não precisa. Já é Uhum. no inconsciente coletivo da maioria das pessoas. E vendas é considerado como um subemprego, né? Todo mundo pensa que, vendedor que não deu certo na vida vai virar vendedor. É, Porque a barreira de entrada é muito pequena. é, Porque, como esse é você o falou, não inconsciente tem. coletivo. Não, não É, deu certo em nada, vira vira vendedor. vendedor. E aí e acaba que assim, eu sempre gostei de venda, mas isso foi algo que sempre me bloqueou também, porque no meu entorno não tinha pessoas para conversar sobre esse assunto. E Uhum. sempre que eu levantava essa bandeira, a pessoa, o ciclo de amizade, falava, não, você está doido, negócio de venda e tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai por aquele caminho, por aquele outro, sabe? Ninguém no meu ciclo é voltado, tem essa visão. E aí cabe que isso prende a gente fica um pouco bloqueado e impede o nosso Uhum. crescimento, Uhum. né? Porque você pensa, pô, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou estudando o correto? O Flávio Augusto, quando levantou essa questão de venda e de questionar, ele fala, cara, você vai ter que perder muitos amigos, né? Porque ele virou um cara solitário, né? Que, tipo, todo mundo que era do ciclo dele não era de acordo com o que ele pensava, e pegou e se abandonou logo e foi para outro caminho. Só que ele Uhum. teve expulso para fazer isso. Eu não tive ainda, né? Na época que eu descobri isso, de sair assim radicalmente, de emergir, mas eu vejo que é muito disso também, do nosso ambiente, né? Nosso ambiente ele faz com que a gente cresça ou que a gente se estagne ali, né? Por conta de crença mesmo, né? Uhum. E venda, cara, eu sempre gostei por um motivo, porque para mim, venda é servir, né? A gente serve alguém. Se Uhum. alguém está precisando, vamos supor, de uma casa, está precisando de um lar, você vai servi-lo encontrando um lar para aquela pessoa. Você vai, de um carro, vamos supor, que é algo que vai trazer um lazer, um conforto para a família. Você vai servir aquela pessoa entregando um carro para ele, né? Me apresentando e vendendo o carro. Venda para mim é isso, é servir. Eu sempre gostei de servir. Esse é um conceito que você está trazendo, né, que é bem mais atual, né, que hoje nós Isso. vendedores estamos assumindo um papel de solucionadores, porque antigamente Uhum. vendas era o cara que empurrava alguma coisa para você, né? Isso. Grande mérito era Exatamente. falar, cruzei um vendedor, aí ele me empurrou isso, né? Hoje em dia, eu acredito que por conta da internet, porque se você receber alguma coisa, comprar alguma coisa que não é adequada, você vai lá, publica que você foi Já enganado ou era. manipulado alguma coisa, Já era. aí a coisa já dissemina, pega que nem um rastrilho de pólvora, né? Então, Exatamente. ela tem tá com uma conotação bem diferente. Nós somos hoje como solucionadores, né? Hoje a gente entende que nós estamos resolvendo uma questão, um problema do cliente. Então, ele tem um Exatamente. problema e acho que talvez isso tenha. Eu recentemente, né, antes de lançar, eu participei de alguns outros treinamentos de outras pessoas. Não vi muita diferença do que eu tinha feito há 20 anos atrás, não. Mais ou menos a mesma coisa. E esse. E era um mecanismo de empurrar, né? Então, o vendedor queria resolver o seu problema, não do cliente. Que é o meu problema? Vender e receber a comissão. Exato. E do cliente, esse que se dane, né? E Exato. hoje em dia nós estamos com uma diferença bem grande já no comportamento. E talvez aí, voltando à história, essa talvez seja uma grande diferença que eu prego muito, e talvez no último encontro a gente vai falar sobre isso, que o objetivo todo de vendas neurais não é conquistar o negócio, é conquistar o cliente. O Justamente. negócio você Isso. conquista como consequência.
E que, por vezes, e isso já me aconteceu, eu perdi alguns negócios, mas ganhei o cliente. E passaram-se alguns anos. Teve uma vez um cliente de Belo Horizonte, de uma metalúrgica, que ele foi me procurar 8 anos depois de ter me encontrado, porque eu falei na época para ele que a minha palestra, na época eu estava dando uma palestra em convenções de vendas, né? Falei, olha, o que o teu diretor está pedindo e o que eu estou te ofertando são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que se você me contratar, você está entrando numa zona de risco. Você está comprometendo, porque ele me mostrou na época, né, e-mail, né, nem era WhatsApp. Né? Ele virou a tela do computador e mostrou o e-mail do que o diretor dele queria do palestrante. Eu falei, cara, não sou eu esse cara aqui. Eu acho que você vai encontrar outras pessoas que vão preencher isso aqui. E se você me contratar, mas eu gostei muito, porque ele tinha assistido uma palestra, falou, mas legal, mas não é o que o teu diretor está pedindo. Uhum. O fato de você ter gostado, se você vai lá persuadi-lo e dizer, olha, eu tenho um outro cara e a entrega vai ser diferente, a gente pode voltar a conversar. Ele disse que jamais esqueceu isso, porque eu estava preocupado com ele, eu estava preocupado com o emprego dele. E assim que ele mudou de empresa e virou gerente, a primeira coisa que ele fez foi me chamar. Foi Olha isso. assim, tinha uma semana, ele falou assim, desde que eu sentei aqui, eu falei, quero chamar o coaching. E isso mostra a importância, né, de você ganhar o cliente e não ganhar o negócio. Muitas vezes você perde o negócio, mas ganha o cliente. A pessoa fica com Exatamente. aquele coisinha na cabeça. E se ela for mal sucedida, principalmente, ela volta para você pagando o preço que for. Né? E aí a Uhum. gente gente vê que a questão preço no fundo, ela é secundária. Mas eu queria saber de Exatamente. você qual foi o ponto que você acha que teve maior dificuldade? Qual foi o ponto que, assim, que você falou, cara, isso é difícil, isso é realmente eu estou patinando e está difícil de aprender, porque uma coisa é entender, né? Uma coisa é quando a gente entende. É fácil de entender, mas difícil de aprender, de colocar em prática. Qual foi o ponto daquilo que você viu até agora? Cara, eu acho que sim, o ponto que eu teria mais dificuldade seria nessa questão realmente de questionar, de perguntas, ali na fase de Fazer perguntas, sondagem, então, você acha que foi mais difícil? na Uhum. parte de sondagem principalmente. Eu acho Sondagem? que eu Uhum. preciso me aprimorar mais nesse sentido Uhum. e, e daí memorizar o processo em si, né? Do início ao fim, deixar isso bem homogêneo na minha cabeça, para quando que isso é decorrente de fazer, né? Treinar, treinar. Nem eu vou pegar um exemplo de um atleta aí, de um jogador de futebol. O cara, vou botar de um lutador, melhor dizendo, de um lutador de jiu-jitsu. O cara treina o mesmo golpe ali, sei lá, inúmeras vezes. Uhum. Aí até o momento que aquilo ali tá, já está natural para ele, já está homogêneo, ele faz. Surgiu a oportunidade, o cérebro nem raciocina, parece, e ele já dá o golpe que precisa É isso acertar, aí, tem que né? sair instintivamente. Instintivamente. Esse é o grande ponto-chave, né? Eu preciso masterizar todo esse funil, né? Esse processo Hum. e deixar ele tão natural, tão instintivamente, ao ponto de em qualquer situação eu conseguir já introduzir Uhum. sem precisar É pensar. fazer listinha de perguntas. Uma das coisas que eu Uhum, observo de maneira geral nos meus treinamentos é onde o pessoal mais patina é nas objeções. De maneira geral, as objeções são. E para mim é o ponto nevrálgico. Né? Na minha avaliação, uhum, o vendedor de fato se consagra quando ele consegue dominar a partir de objeções, porque ela tem um componente muito forte emocional uhum, difícil de ser lidado, porque nós não somos preparados a lidar com as emoções do nosso interlocutor, nós somos preparados a falar do nosso produto e das razões dele, das questões uhum. lógicas e racionais, e não das questões emocionais do nosso interlocutor. E ali, normalmente, o pessoal patina. Você tem enfrentado muitas objeções? Como é que tem sido isso para você? Tem sido fácil contornar? Como é que foi essa curva de aprendizado para você? Bom, sobre objeções, cara, realmente também é um ponto, assim, que eu tenho um pouco de dificuldade, realmente por isso, por conta de ser algo que você não espera e é algo assim, que mexe muito com o nosso ego, né? Acaba que
o cliente se apresentou algo, fez o processo ali, daí o cliente, moço, o Takaro eu não vou nem dizer, porque o Takaro já é o japonês mais falado na venda, né? Esclarece a audiência aí que o Vou Takaro é o falar para quem não japonês que sabe, está no livro, é o personagem do livro. é o personagem do Toda vez livro que do Coutinho, vai no preço, pega no preço e é, chama o Takaro. chama o Takaro. Realmente é um conceito que o Coutinho trouxe aí do livro que foi bem legal. Aí, Uhum. pô, tá cara até que depois você vai criando algumas respostas a padrão que você fica já, né? Aí já consegue se sair, mas muitas vezes o cliente pergunta algo, assim, objeta outra coisa fora, aí meio que Uhum. de encontro com o seu ego mesmo sobre o produto. Ah, isso aqui não presta, isso aqui é isso aqui é pelo outro. Aí, rapaz, aí o cara tem que ter uma inteligência emocional muito grande. O cara respirar, pensar e seguir o processo. Porque não é fácil, viu? Você fica louco para contra-argumentar e aí você entra naquela briga racional, aí acaba que não sai nada. Aí fica por aí mesmo. Confrontou, dançou. Eu sempre falo isso. Confrontou, Confrontou, argumentou, dançou. dançou. Aí perdeu a venda. Você já perdeu a Não, e é venda. tão instintivo isso que é absurdo. A gente realmente tem que treinar diariamente, segurar, respirar fundo, para poder contornar isso de forma, né, estratégica, né? Não bati com confronto. Muito cá entre nós. E a ansiedade, como é que fica aí? Ixi, Porque todo vendedor é cara, ansioso por natureza. E aí, como é que está sendo para você dominar a ansiedade? então, assim, eu sou muito ansioso e, assim, já acho que até acima do normal. Todo mundo, eu creio que tem ansiedade, mas eu tenho um pouco acima e procuro um mecanismo para tratar isso. Mas e eu pensava que vendedor teria que ser um cara frio, né? Que não tivesse ansiedade nenhuma. Tanto que eu te perguntei outra vez, pô, Coutinho, eu acho que eu não sou para venda não, cara, que eu sou muito ansioso. Aí você falou, não, aí que você é para venda mesmo. Se não tiver ansiedade, você não nem servia para ser vendedor. É justamente o oposto, né? Aí eu falei, pô, então já me animou de novo aqui, que uma coisa que eu preciso é só me controlar mesmo e E conseguir aí, como é me que foi? O perfil dominar, disse que te ajudou nesse sentido, a entender a sua ansiedade? Como é que foi? né? E nós fizemos também o Isso, teu perfil DISC, né? E aí? isso. Justamente, a gente fez, você comentou no grupo certo uma vez, e aí sobre o perfil, que era interessante a gente descobrir, eu nunca tinha feito. Aí eu falei, vamos fazer isso. A gente fez o processo e tal, e deu lá, né? Que eu sou comunicativo e Executor. executor. É muito Executor. alto, muito forte. Aham. E aí, pronto, falou, pô, velho, então eu tenho que realmente aprimorar essas questões, que não é como você fala, não é o que a gente o que a gente faz com o que a gente é, né? A gente precisa entender o nosso perfil de comportamento e começar a se moldar ali, né? Aprimorar os pontos fortes, né? E talvez melhorar um pouco ali, talvez o ponto fraco, mas o foco é no ponto forte. Se eu já tenho um ponto forte para Uhum. isso, eu vou focar para isso, né? É onde eu posso me destacar mais. E Uhum. Uhum. me ajudou muito o perfil disso, deu muita clareza para entender assim o meu perfil de comportamento e é isso, é cada dia mais um exercício para poder Ah, dominar a uhum. ansiedade, né? Para se quando estiver na negociação, no processo, eu conseguir cumprir o rito ali, né? De início ao fim, Ah, sem deixar ó. minha ansiedade intervir, porque esse era o principal problema, né? Eu sempre começava algo, processo de vendas, daqui a pouco a ansiedade era tão grande que eu pegava o fim e jogava para o início, o meio jogava para o fim, e aí virava aquela salada toda e já sabe, né? Dava tudo errado. Esse é o grande, ao mesmo tempo que a nossa grande virtude, é aquela historinha que a gente fala no DISC, né? É, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a ansiedade, que por um aspecto é positiva, porque se um vendedor não tiver ansiedade, porque a ansiedade está ligada à energia. Então, o que que é o fato da ansiedade? É você sair do presente e ir para o futuro e tentar controlar. Quando na realidade você só controla o futuro se você interferir aqui no presente. O futuro é uma consequência do presente. E a nossa ansiedade nos leva ao futuro, tentar controlar alguma coisa lá na frente.
E é óbvio que não acontece. Mas para fazer esse processo tem que ter uma energia. Então, a ansiedade, acima de tudo, é uma questão de energia, de impulso, de força, né, de atuação. Então, ela tem essa energia. Porque uma pessoa que não é ansiosa, ela não tem energia também. Desculpe. A pessoa que não tem energia não consegue nem ter ansiedade. Então, a energia é fundamental nesse ponto. E a grande sacada é você administrar esse processo, né? Como é que você lida com isso? Então, é o autoconhecimento, que eu acho que aí o DISC ajuda muito, né, no autoconhecimento. Se a gente não é o que nós somos, é o que a gente faz com aquilo que nós somos. Então, na medida que você tem consciência de que você tem uma ansiedade, você começa a ter a chance de administrar isso, interferir nesse processo. E dosar, é que nem ter um carro de 450 cavalos. Não sei se você já dirigiu um carro muito potente, mas é saber como é que você pisa no acelerador. Se você tuchar no fundo, que nem você dirige um carro 1000, você vai se estabacar na primeira curva. Mas se você souber dosar a sua ansiedade, controlar, ela pode ser sua grande aliada, né? Não necessariamente o inimigo. Ela pode ser seu remédio, em vez de ser seu veneno, né? Então, basicamente, quando a gente falava isso de ansiedade, de você entender, porque é uma característica de nós vendedores sermos ansiosos, de a gente controlar esse processo, a gente começa a ter domínio do processo. E aí que eu acredito que o mérito do Vendas Neurais é isso, de você, cada vez que você está interagindo com o cliente, você vai olhando em que parte do processo você está. Se você está aqui na parte investigativa, se você está na parte discursiva, as reações do seu cliente, se as objeções dele, porque as objeções é onde que ela está quase no final do processo, está quase para fechar. Quando ela ocorre, o nosso instinto, né, de caçador, vendedor caçador, é pumba, pular pro. Nossa, chegou aqui, então já está fácil, então já está na beira de fechamento. E a gente tenta pular essa fase. E é aqui que a gente escorrega. A gente faz tudo certinho, pesquisa o cliente, entende as necessidades, faz um monte de perguntas, faz o discurso todo encaixadinho dentro das necessidades e tal. Na hora que ele levanta a primeira objeção, a gente. Ai, meu Deus. Aí patina. Para mim Exatamente. sempre foi objeção, assim, eu sempre tive que, observando ao longo dos treinamentos que eu dou, que a objeção sempre foi um fator muito crítico, né, de pegar. Mas eu queria levantar uma outra coisa que a gente abordou na última aula. E o não? Ah, esse aí é outro. Essa aí já é outro desafio muito grande que eu tô até tendo aqui, que aí já é uma reprogramação mental absurda, né? Que é a questão de eliminar o não do nosso vocabulário, né? E, cara, é difícil, viu? Porque a gente você falou que anteriormente ali é doutrinado, né? Sempre ouvindo não, 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 toda hora. Acaba que isso aí faz parte, né, do nosso comportamento. E aí, mudar isso realmente leva um tempo, mas a partir da gente ter consciência, que é como você traz na mentoria, aí a gente começa a se policiar igual ontem, nem só ontem, mas desde quando eu tive esse conhecimento aí, esse insight, eu comecei a me policiar. Falar, pô, a frase que eu estou formulando tem não, como é que eu faço para formular ela sem o não? Como é que eu faço isso? Aí eu sempre antes de Pensar enviar alguma coisa, assertivamente, né? Criar, se é, comunicar de maneira assertiva. Mas é super exato, desafiador, né? Você é vê como é super, que é. super Você, desafiador. eu vejo muito assim, que onde que as pessoas que participam do meu curso, que trabalham no marketing digital, muda completamente a comunicação deles. Uhum. É, você começa a ver as cópias. Tem gente, tem participantes de alguns outros encontros, que foi lá, começou a revisar todas as cópias que ele tinha feito antigamente, trocado o texto. Aquilo que já estava no visual não tinha, né? Às vezes tem lá, não Uhum. perca essa oportunidade, não isso, ou não aquilo. Mas às vezes no texto eles iam lá e editavam o texto para eliminar o não, né? Eu Não. imagino como é que está sendo desafiador. É você mesmo que redige as copies dos seus clientes? Como é que é isso? Em parte, sim, nós hoje a gente tem uma copyright específica para isso, mas em parte eu dou uma visão geral ali, para ver como é que tá.
Mas, cara, realmente é um desafio muito grande, viu? Mas, assim, tá sendo. Eu gosto de desafio. Eu gosto, quando você me propõe algo assim, eu realmente tento fazer o máximo para conseguir, sabe? Apesar de não ser muito competitivo. Eu não sou tanto competitivo assim, mas eu gosto de desafio. Eu gosto de me desafiar, Aham, né? isso Que é. aí Uhum, que é diferente, que às vezes a pessoa competitiva, ela gosta de desafiar o próximo, né? O outro. Mas eu não, eu gosto de me desafiar. Gosto fazer coisas que relacionam a mim, né? Às vezes eu estou no desafio zero açúcar. Zero açúcar, eu já estou há quase 150 dias zero açúcar. Eu me uhum, desafiei. E realmente foi algo também que eu fiz por conta de ansiedade. Eu falei, "Ah, açúcar, parece que está me deixando mais ansioso, eu vou quebrar isso aqui para me desafiar. Café uhum, também deu uma parada, mas eu já voltei moderadamente, eu tomava muito café. O café me deixava ainda mais pilhado, né? muito Mas assim, obrigado. todo desafio eu abraço certamente assim, de forma bem tranquila. Esse do não ir realmente eu já abracei, tudo que eu for falar e tudo que eu for escrever, eu vou tentar eliminar essa palavrinha aí. É difícil, né? É Ela difícil, é é super difícil. desafiadora. Você tem filhos? É, Ainda não. não. É porque na hora que a gente vai criar filhos, que a gente se educa melhor no controle do não. É, porque, basicamente, a gente educa a criança falando não o Sim, tempo todo, né? é, Na hora a que a gente se própria desafia. A Bíblia, né? A Bíblia tem mais não do que sim, Ah, né? Tipo, não dos faça isso, não mandamentos, faça dos aquilo. 10, 7 tem não ali. É, Você falou, aliás, você usou uma palavra até que eu gostei muito, doutrinados. Nós somos doutrinados, né? isso. A utilizar o não o tempo todo. Sempre negar. É muito mais fácil a gente dizer que não quer do que aquilo que quer. E aí, na comunicação, né, a gente dança. Porque na comunicação, quem recebe ignora o não e acata o que vem depois. Quando você Uhum. fala, não perca essa oportunidade, a pessoa, Sempre essa você não vem ninguém pular da oportunidade. cadeira e falar, deixa eu pegar essa oportunidade. Pronto, ela fica como está. Né? É, igual Esse é o grande desafio da gente construir a maneira assertiva, né? E na educação de filhos, acho que para mim, tem um episódio da minha filha que foi muito marcante. Quando a gente, na época, era casado, eu e a mãe das crianças começamos a conversar, entendemos o lance do não, e começamos a modificar muito a nossa comunicação com eles. E começamos a perceber uma melhora grande. Só que, assim como as objeções, a empatia, né? O não também é muito difícil de você superar e entender, porque ele permeia toda a nossa comunicação o tempo todo. A gente está dizendo não o tempo todo. E a gente, às vezes, eu lembro que tinha acabado de sair o celular naquela época, meus filhos eram pequenos, ela me ligava no celular, olha, eu tenho que falar tal coisa, como é que eu tiro o não? A gente discutia, sabe? Conversava como é que era a melhor maneira de conversar, porque é realmente difícil também. É difícil, é. E foi muito interessante, porque eu teve um episódio com minha filha, muitas vezes ela é convidada por amiguinhas, colegas de classe, a viajar junto. Aqui, não sei aí na Bahia, mas aqui em São Paulo, pelo menos, era uma coisa que eu observei, 80% da classe dos meus filhos eram filhos únicos. A maioria, todo mundo com um filho só, né? Uhum. Então, uma criança sozinha não tem com quem brincar, pai não brinca, essas coisas. Então, quando eles iam viajar, queriam sempre levar um dos dois. Eu tenho um rapaz e uma menina. Uhum. E tinha a mãe de uma menina que sempre queria ir para Campos do Jordão e levar a minha filha. E aí, um dia, ela não queria ir, não queria ir. Eu falei, nossa, filha, aproveita. O teu irmão não vai estar aqui, também vai viajar com outra turma. Vai lá, você vai respirar ar puro, Campos do Jordão, sair um pouco de São Paulo, dessa coisa muito árida, né? Muito concreto, né? E Uhum. ela virou para mim, ela falou, pai, a mãe dela fala não o tempo todo. Eu lembro que na hora que ela falou isso, assim, ela não fala não, é insuportável. Aí eu olhei para minha ex-mulher e falei, nossa, olha como é que. Isso já tinha um ano que a gente estava trabalhando dentro desse conceito, mas a gente não tinha ideia de que ela já tinha percebido isso, ela tinha se dado conta. Olha Porque a só. gente não esqueça de levar isso, não perca não sei o que lá, não se atrase. E era todos esses comandos que a gente estava dando. Depois que a gente entendeu, a gente começou, vai, lembre-se de levar tal coisa, olha o horário, você tem que chegar no horário.
toda essa mudança de negativa para assertiva acabou, de uma maneira ou de outra, registrando no cérebro dela, e depois de um ano, o inconsciente dela percebeu. Porque a mãe da amiguinha dela vivia falando não. Então, porque é muito mais fácil, só até dar um exemplo, né? A gente dizer assim, hora é de levantar. Antes disso, a gente, da consciência do não, a gente falava assim, não pode mais ficar na cama. Saca? Verdade. Pra, e são pequenas sutilezas, né? E aí ela foi percebendo isso daqui inconscientemente e manifestou de uma maneira super agressiva, assim, tipo, eu acho que ela tinha uns 8 anos de idade. Então é insuportável que aquela mãe fala de não. E aí a gente se flagrou, imagina como é que era a nossa vida, quanto que a gente falava de não antes, né? E não se dava conta, não tinha consciência, né? Verdade. Legal. A gente está chegando já na reta final, né? De 8h30, eu sempre costumo ficar dentro do horário. Às vezes dá umas escorregadinhas e a gente perde aqui a mão. Eu queria saber para você o que tem impactado mais no seu resultado, o que você está percebendo na tua mudança comportamental, no comportamento e em termos de resultados. Se efetivamente a tua participação nesse processo de mentoria eh, que é uma mentoria high ticket, né? Então, como tem impactado os seus resultados, como é que tem impactado o seu comportamento, se você se percebe diferente, e nós estamos quase 2 meses, né, de convivência, como é que foi esse processo aí? Onde é que você tem observado mais diferença, né? Tanto no Então, resultado quanto no comportamento? Coutinho, eu estou percebendo um resultado muito grande. Primeiro, em mim mesmo, né, o comportamento, mudança de comportamento, e parte da mudança de mentalidade, que é aquele Uhum, conceito que eu costumo falar muito aqui do Tom, não surgiu o nome agora, mas ele fala: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Ou seja, mudou o pensamento, já mudou o sentimento, né? E vai mudando nossas ações e os resultados, consequentemente. E eu estou tendo resultado pessoal e resultado também financeiro, né? Resultado profissional, porque acaba que a gente consegue trazer isso, levar esse conceito, esse aprendizado para o campo de batalha mesmo. E, querendo ou não, assim, o pouco que a gente aplica já vê algo, já vê uma diferença, né? uhum. E até então, assim, como eu falei, eu estou tentando fazer o máximo para aplicar completo. Só que é um processo, né? Não leva certo tempo até amadurecer e tal. Mas o pouco que eu aplico, já estou vendo algum resultado ali. E eu acho que mais você tocou no assunto que eu tinha até passado aqui, mas é algo que baseia praticamente o curso, que é a questão da empatia. Cara, a A empatia. empatia, ela é muito difícil, porque a gente, né, tem aquela questão do ego, né, que a pessoa que fala de você, né, que fala de você, de você, de você, e nunca quer ouvir. Aí, cara, foi algo que o curso trouxe, né, que a mentoria trouxe, que, assim, abriu muito a minha mente, assim, sabe? Eu Uhum. falei, pô, eu preciso ouvir mais, que eu me considero uma pessoa que ouve bem, inclusive, mas eu preciso focar mais no próximo, né? Entender melhor, se colocar no lugar do outro. Empatia é isso, né? Se É, colocar realmente no lugar do outro. é. E Entender a emoção do outro, né? Pegar essa isso, emoção. Esse é o no nosso, nós vivemos numa sociedade, e principalmente no momento, num contexto mundial, e se reflete aqui também no Brasil, de baixíssima empatia, né? De cada um estar olhando o seu próprio umbigo, se preocupando com a sua própria vida, sem perceber o que está acontecendo no outro, e, e é super difícil isso daí, né? De empatizar. Eu concordo, assim. É engraçado, eu já tinha uma certa tendência, uma certa facilidade em empatizar, já era mais ou menos nato, né? Mas quando eu tive consciência, eu vi que é o tanto que eu precisava ainda desenvolver, isso, né? isso. E na medida que você fica atento, você começa a realmente a praticar isso e muda completamente a vida. Eu até acho que tem um Exato. depoimento que eu coloquei lá de um participante assim que falou que a vida dele mudou a partir do momento que ele começou a empatizar, você começou a se Sim, colocar no lugar do sim. outro, e aí não foi não só nos resultados, foi também na vida.
Legal, Maravilha. Jefferson. Eu queria agradecer muito aí a tua participação, a sua boa vontade aqui. É a primeira vez que eu estou pegando um participante, tá? Para fazer esse aqui Privilégio. depoimento. E aí queria deixar um espaço aí para você manifestar aí as suas últimas palavras aqui, a sua despedida, falar um pouquinho do seu negócio também, né? Aproveitar, Pô, sessão jabá. Sessão jabá, opa. faz parte, né? Vai ser uns vendedores rapidão, né? Mas, Então, mas manifestar um pouquinho aí, fazer as suas considerações finais aí. maravilha. Cara, então, o que eu tenho para falar é que valeu muito a pena o investimento, né, nessa mentoria. Foi algo assim, divisor de águas e está sendo. No, a decorrer do processo aí, a gente aprende tanta coisa que precisa levar um tempo, né, para a gente realmente internalizar isso e faz parte. Mas foi realmente um divisor de águas e, cara, eu quero dizer assim para todos aí que têm interesse em fazer essa mentoria ou têm interesse em vendas, né, que façam, porque realmente é muito bom. A gente consegue aprender algo diferente do que o mercado prega. O mercado prega muita coisa aleatória aí que não faz sentido nenhum e vai te fazer só ficar patinando, como eu fiquei patinando há muito tempo. Eu chamo das macacolândias. É, Macacolândia. E, As cara, macacolândias, eu fiquei adestrando macaco. é, exatamente, é muita coisa assim que é só para ficar patinando, vai perder tempo. E o Coutinho é um cara que tem muita experiência, está há mais de 20 anos na área, trabalhando diretamente com vendas, é um cara que busca muito conhecimento. E eu percebi isso desde o princípio, desde o primeiro contato que eu tive, e aí daí foi algo Uhum. algo natural eu realizar uma imersão, né? Realizar a mentoria. E assim, sobre mim, eu tenho uma agência de marketing digital aqui na Bahia, a gente trabalha com todos os serviços, né, voltados ao digital. Hoje, principalmente com inteligência artificial, que o meu sócio que é especialista, um dos maiores especialistas, inclusive, do Brasil. E a gente vem desenvolvendo muitas soluções nesse sentido, mas Uhum. basicamente o que a gente faz é botar mais dinheiro no bolso do empresário. Esse é o principal benefício. É uma alavanca. É. A porta de entrada de qualquer negócio é sempre o marketing e Exato, vendas, né? Então, temos uma isso. importância muito grande. Temos uma missão muito nobre aí nesse ponto, que é É gerar sustentabilidade sobrevivência para as mesmo. empresas, né? É, Legal. isso mesmo. Jefferson, queria agradecer de coração a gentileza, a sua dedicação, o seu tempo. Eu que Agradecer agradeço o também aos convite. ouvintes, às pessoas que nos acompanharam até aqui, até agora, né? E a audiência. Espero aqui, nós temos o nosso último encontro, que vai ser na terça-feira da semana que vem, né? Em vez das habituais segundas-feiras. Na terça-feira nós temos o nosso encontro. Finalizando, espero que seja bastante produtivo e construtivo, né? É agregador aí para a sua caminhada. Muito obrigado Muito bom. pela Obrigado, viu, participação. Coutinho, pelo convite. Quero agradecer aqui mais uma vez. E, cara, é uma honra participar aqui contigo. Admiro bastante. Como eu te chamo, né, mestre, o mestre das vendas aí. E é muito bom mesmo ter aprendido, tá aprendendo contigo. E espero que isso Obrigado, seja o início obrigado. de uma caminhada aí que possa ter uma parceria longa aí, né, entre a gente. Uhum. Tá legal. Muito obrigado, gente, a todos vocês que Obrigado a todos participaram. aí. Também meu agradecimento. Um abraço bem Tchau, um grande, abraço. Jefferson. Até mais. Tchau, até mais. Até a próxima.